Olá, meus alunos dos segundos anos, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a vinda, ou melhor, fuga da família real portuguesa para o Brasil, que aconteceu em 1808 e que é um fato importante para nós entendermos o processo de emancipação política do Brasil, que culminou com o nosso 7 de setembro de 1822, a nossa independência, que daqui a alguns anos estará completando 200 anos. Agora, no ano de 2022. Mas para entendermos este processo, é fundamental que compreendamos por que a família real portuguesa veio parar aqui no Brasil. Para chegarmos a esse entendimento, precisamos ver qual era o cenário político, ou melhor, geopolítico da Europa nesse período. Estamos com a Europa invadida pelas tropas napoleônicas. Exércitos do general Napoleão Bonaparte ocupavam territórios e países e iam conquistando cada vez mais a hegemonia. Até que um dia Napoleão encontrou um inimigo à sua altura, mas esse inimigo estava do outro lado do Mar do Norte, do outro lado do Canal da Mancha. Era a Inglaterra. É bom lembrar que franceses e ingleses já não se bicavam desde os tempos da Idade Média. Lembra-se da Guerra dos 100 Anos? A famosa guerra que, apesar do nome, durou 114? Pois é, desde os tempos da Guerra dos 100 Anos, que franceses e ingleses já não se viam com bons olhos. Essas animosidades elas vão aflorar ainda mais durante o período das guerras napoleônicas. Se por um lado Napoleão Bonaparte tinha o melhor exército, por outro lado a Inglaterra possuía a melhor marinha. Dá para imaginar que, se Napoleão tentasse invadir a Inglaterra utilizando-se por meio mar, ele seria fatalmente derrotado pela marinha inglesa. E aí, se não dá para derrotar militarmente, por que não derrotar a Inglaterra comercialmente? E foi o que Napoleão fez. Ele elaborou um documento chamado Bloqueio Continental. O que estabelecia o Bloqueio Continental? Proibia todos os países de venderem ou comprarem produtos dos ingleses. Era uma maneira de tentar quebrar a economia inglesa e, consequentemente, enfraquecer a Inglaterra no cenário geopolítico europeu. Só que aí vai acontecer um pequeno problema. Portugal, que era na época a nossa metrópole, mantinha relações econômicas com os ingleses desde 1703, o famoso Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e Vinhos, com os quais os portugueses se comprometiam a vender vinhos para os ingleses e comprar tecido dos ingleses. O Tratado de Methuen, na verdade, fez com que Portugal ficasse devendo muito, mas muito mesmo, para a Inglaterra. Acompanhe comigo o raciocínio. O que é essencial e o que é supérfluo? O que se consome mais e o que se consome menos? Panos, tecido ou vinho, bebida? Pois é, você já sabe da resposta. Portugal acabou comprando demais e vendendo de menos. E, obviamente, ficou devendo com a corda no pescoço com a Inglaterra. E aí, como Portugal obedecer a Napoleão Bonaparte se tinha relações com os ingleses desde 1703, como eu falei para vocês? Aliás, aí tem outro porém. Se Portugal não obedecesse a Napoleão Bonaparte, teria seu território invadido pelas tropas napoleônicas. Ou seja, Dom João estava realmente numa situação muito delicada. E ele vai tentar, num primeiro momento, ficar em cima do muro, nem se colocando a favor dos franceses e nem a favor dos ingleses. Porém, essa neutralidade de Dom João não iria demorar por muito tempo. A Inglaterra percebeu isso e, bem antes, ofereceu para Dom João uma ajuda que consistiria em uma esquadra inglesa que escoltaria boa parte da família, aliás, escoltaria a família real portuguesa para onde Dom João quisesse, para a colônia que ele bem entendesse, e que tiraria esse pessoal de lá de Portugal, evitando assim deles serem capturados pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Esse tratado, esse acordo, ele foi feito bem antes. E é claro que essas negociações elas foram bem secretas.
Afinal de contas, Napoleão nem poderia sonhar com isso. E assim acabou acontecendo. Os franceses, eles conseguiram autorização da Espanha, porque tinham que passar pelo território espanhol, o famoso Tratado de Fontainebleau, para chegar até Portugal. Porém, quando eles passam pela Espanha e chegam até o território português, tchau, amigo! A família real portuguesa já estava numa esquadra britânica rumo à sua colônia mais promissora, que era o Brasil. Conta-se que na noite em que os portugueses deixaram Portugal, né, que na verdade não foi uma vinda, foi muito mais uma fuga mesmo, de madrugada, com chuva, tá? E Dona Maria I, que era a rainha, porém que estava passando por problemas de sanidade mentais, teve que ser tirada às pressas e à força do Palácio de Queluz, e ela gritava como uma louca: não corram, não corram, não corram! Vão pensar que estamos fugindo. Ironias da história. A rainha louca de Portugal foi a única que naquele momento de desespero teve a lucidez de falar aquilo que era verdade. Os portugueses não estavam se preparando para uma viagem. Estavam, na verdade, se preparando para uma fuga. Dom João, ele vai ser escorraçado pela própria população. Lembrando que Dom João era príncipe regente, tá? Por quê? Porque ele abandona Lisboa no seu pior momento. Ele entrega a população portuguesa para os invasores franceses. E faz isso sem a menor cerimônia. Inclusive deixando na fuga, no caso de Lisboa, vários livros e vários materiais que pertenciam à família real portuguesa. Só para vocês terem ideia, durante a fuga, até o ouro da igreja foi raspado, minha gente, colocados nos navios e trazidos aqui para o Brasil. Aqui, chegando aqui no Brasil, uma das primeiras coisas que Dom João faz é o quê? Um tratado com os ingleses, que é assinado de 28 de janeiro de 1808, que diz o seguinte: a partir de agora, nós vamos abrir os portos brasileiros às nações amigas. A abertura dos portos, que na prática põe fim ao quê? Ao monopólio comercial, que era um dos pilares do colonialismo. Ou seja, aquela regra onde que a colônia só poderia comercializar com a metrópole estava, a partir daquele momento, rompida, quebrada. Isso vai trazer mudanças para a economia brasileira. Por quê? Porque o mercado interno brasileiro vai se inundar de produtos ingleses. Produtos que muitas vezes sequer tinham a ver com a nossa realidade. Por exemplo, o que fazer no Brasil, um país tropical com sol, praia, praticamente quase o ano todo? O que fazer no nosso país com esquis ou com patinetes? Ora, não neva aqui no Brasil. Exceção, é claro, na região sul, óbvio. E aí, o que fazer com esses produtos? Mas mesmo assim, o mercado nacional ficou praticamente abarrotado de produtos ingleses. A história parece passado, mas ela é sempre presente. Isso lembra o quê? Que atualmente o nosso mercado nacional também está inundado por produtos de nacionalidade chinesa. Mas isso aí é outra discussão, outro debate que a gente pode fazer. Eu só estou colocando para efeitos de comparação a questão da economia, como ela se manifesta em cada época, em cada período. Continuando a nossa explicação, quando a família real chegou aqui ao Brasil, isso já no dia 8 de março de 1808, a grande dúvida é como fazer com que o Rio de Janeiro, que na época não era uma cidade tão grande, com a maioria da população escrava, inclusive, abrigar essa corte que veio de lá da Europa para cá para o Brasil. Como você sabe, quando sorriem os ricos, choram os pobres. E aí a solução foi um pouco, nada amistosa, por assim dizer. Por quê? Porque esses nobres chegavam no Rio de Janeiro, escolhiam os sobrados, os casarões, tá? E aí a galera pegava e colocava duas letras, PR, que significava príncipe regente. E quem morasse naquela casa era obrigado a deixar aquela casa
para que uma família de Lisboa pudesse morar nela. As letras PR significavam príncipe regente. Porém, o povo brasileiro, que perde o amigo, mas não perde a piada, classificou como sendo prédio roubado ou põe-se na rua, que foi o que acabou na prática acontecendo. O período joanino, gente, que é o período em que Dom João fica aqui no Brasil, ele permanece aqui no Brasil, é um período que foi importante. Por quê? Várias coisas foram feitas aqui, como, por exemplo, a construção de uma fábrica de pólvora, a instituição, a criação do Banco do Brasil, a própria reurbanização do Rio de Janeiro naquela época, até porque no Rio de Janeiro estava situada a capital, a sede da monarquia portuguesa, durante bons anos, né, ficou situada lá. E aí você vai ter o quê? A criação do jardim botânico, a criação da imprensa régia, como eu já falei antes, enfim. E também a vinda da missão artística francesa para o Brasil, né, representada principalmente pelos pintores o Debré, Jean-Baptiste Debré e o Rugendas. Tá? Do ponto de vista da política externa, dois fatos merecem atenção por parte de Dom João aqui no Brasil. O primeiro deles foi a invasão da Guiana Francesa. E aí fica muito claro que Dom João queria retaliar, ou seja, se vingar de Napoleão Bonaparte. Essa invasão da Guiana Francesa, gente, tem uma curiosidadezinha bem interessante. Aliás, duas curiosidades interessantes. A primeira tem a ver com a cana-de-açúcar. Por quê? De lá vem uma espécie de cana que vai ficar muito famosinha aqui na região Nordeste, a chamada cana caiana, que o pessoal chama caiena, mas na verdade cana caiana. Ela vem da Guiana Francesa. Outra curiosidade também é que um cara chamado Francisco de Melo Palheta trouxe de lá da Guiana Francesa mudas de uma plantinha que tem um frutozinho meio marronzinho, que quando quebrado, colocado sobre água quente, bebido, sob forma de infusão, dava origem a uma bebida forte e estimulante. Estamos falando do café, exatamente! O café que foi trazido da Guiana Francesa, que foi tentado plantar aqui no Nordeste, mas que não deu certo, mas que foi o maior sucesso da região sul, principalmente sudoeste paulista, por conta da terra roxa que existe naquela região. E outra política externa também de Dom João VI foi a invasão da Cisplatina, a região da Cisplatina, que pertencia aos espanhóis, né, e que foi ocupada pelas tropas portuguesas como uma forma de retaliar a Espanha. Ué, o que a Espanha tem a ver com isso? Lembre-se, para chegar até Portugal, os franceses tiveram que passar pelo território da Espanha. E é bom lembrar que Carlota Joaquina, esposa de Dom João, ela era espanhola. Portanto, era uma maneira também de marcar presença no Cone Sul. Uma região que, geopoliticamente, sempre teve uma área bem complicada. Basta lembrar que é justamente no Cone Sul que vai estourar não só a Guerra da Cisplatina, como também o conflito com outros países, com a Argentina e também com a famosa Guerra do Paraguai. Mas isso aí vai acontecer bem mais lá na frente, já no segundo reinado. Continuando a nossa explicação, Dom João permanece aqui no Brasil. Lá em Portugal acontece a Revolução, aliás, antes, né, da Revolução do Porto. Napoleão acaba sendo derrotado lá na Europa e os portugueses exigem a volta de Dom João VI para Portugal. Isso vai acontecer exatamente há 200 anos atrás, quando estoura numa cidade chamada Porto uma revolução liberal, de cunho liberal, que pede o quê? O retorno imediato de Dom João, agora Dom João VI, para a metrópole portuguesa. Este fato está completando este ano exatamente 200 anos. E eu vou deixar aqui nessa aula, né, no link da descrição, um vídeo que eu fiz exatamente no dia em que nós tivemos os 200 anos da Revolução Liberal do Porto, em 1820, né? Nós estamos em 2020. Continuando, essa Revolução Liberal do Porto basicamente exigia, primeiro, a volta imediata de Dom João VI. Segundo, que ele, quando chegasse a Portugal, assinasse uma Constituição que limitasse seus poderes.
era uma tentativa muito clara de limitar o poder absolutista dos Braganças. E aí, isso me lembra um ditado popular muito antigo que dizia o seguinte: é melhor perder os anéis do que perder os dedos. É melhor perder poderes do que perder a coroa. E foi isso que Dom João VI acabou fazendo. Ele sai do Brasil, retorna para Portugal. É bom lembrar que em 1815, portanto antes da saída dele ao Brasil, né, a Revolução Liberal do Porto era de 1820, você vai ter o Congresso de Viena, que vai reunir na Áustria, as principais lideranças absolutistas para rediscutir, redesenhar o mapa geopolítico da Europa após a derrota das tropas napoleônicas. Só que Dom João VI, portanto Portugal, estava no Brasil. E seria um mico, entre aspas, participar de um congresso tão importante com um reino cuja capital estava numa colônia. O que faz Dom João, então? Eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal e Algarves. E a partir de 1815, nós deixamos de ser colônia. Porém, não deixamos de estar ligados a Portugal. É por isso que muita gente diz que o período colonial terminou em 1815. Não, não é verdade. Pode ter terminado o regime de colônia, mas o regime de submissão a Portugal, ele vai continuar até a separação completa e definitiva em 1822. 1815 apenas é a elevação a Reino Unido de Portugal e Espanha. Que isso fique bem claro. Finalmente, após as mudanças trazidas pelo Pedro Joanino, Dom João VI volta para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe e regente aqui no Brasil. Conta-se que ele teria dito a ele essas palavras: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. E quem seriam esses aventureiros ao qual Dom João se refere? Quer saber? Isso é assunto para a próxima aula, minha gente. Mas nós vamos falar mais sobre isso quando formos falar sobre a independência, a emancipação política do Brasil. Por enquanto, é só. Recomendo que vocês leiam este livro aqui, ó. 1808, do jornalista Laurentino Gomes, que ele conta, claro que de uma maneira mais jornalística, até porque o Laurentino ele é um jornalista, os fatos relacionados à vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então vale a pena quem puder dar uma conferida nesse livro aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço para todos, fiquem em paz e como sempre, com muita história para contar, com o professor Zé Ricardo. Tchau, tchau e até a próxima.